Neste momento, nós convidamos a todos para acompanharem a palestra IF Digital, Economia, Agilidade e Segurança em prol do desenvolvimento institucional, ministrada por Antônio Paladino, gerente de escritório de processos no Instituto Federal de São Paulo. Por favor. Se apaga aqui. Alô, alô. Bom, boa tarde a todos. Prometo ser extremamente breve, tá certo? Já que todos também querem poder ir para casa, para os seus campos, etc. Seguinte. Eu sou o professor Antônio Paladino, eu sou o gestor do escritório de processos do Instituto Federal de São Paulo e estou junto com uma equipe trabalhando num projeto que se chama IFSP Digital. Esse projeto já saiu alguma notícia para vocês há alguns dias atrás, vocês terão mais notícias ainda, devido inclusive ao que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Basicamente, nós vamos falar um pouquinho do IFSP Digital, que está associado a dois módulos que vão entrar em funcionamento no SWAP, que é o módulo de documentos e o módulo de processos eletrônicos. Ou seja, são dois módulos que todos nós vamos ter que utilizar. Tá ok? Então, eu vou falar um pouquinho só das normativas e as soluções disponíveis para se trabalhar com processos digitais e um pouco do que é o projeto IFSP Digital. Aproveitando esse encontro que vocês estavam tendo, nós pedimos a gentileza de falar um pouco sobre o IFSP Digital e já prepará-los para tudo isso que vai acontecer. As notícias que vão acontecer, os módulos que vão entrar, e assim vocês poderem dar essas informações a alguns questionamentos que possam ser feitos a vocês, né? Basicamente, nós temos uma normativa que temos que atender, que é esse decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Ou seja, esse decreto, ele diz sobre a obrigatoriedade, tá, da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional em utilizar algum sistema que elimine o papel, diminua o uso do papel,
faça o trâmite dos processos administrativos de maneira digital, tá certo? Tem uma data para que isso ocorra, estabelecida nesse documento, que é agora, nesse semestre. Ela está prevista aí para o final de outubro, tá certo? Ou seja, as instituições vão ter que já estar adaptadas, terem algum módulo, algum sistema que possa fazer isso. Então, no Instituto Federal de São Paulo, nós estamos trabalhando para isso, tá? E o principal desse decreto são duas coisas, que estão ali em negrito, que é promover a utilização de meios eletrônicos para a realização de processo, para esse trâmite, que foi o que eu falei, e, em segundo, facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas. Quando você tramitar esse processo digital, se ele for um processo público, você vai ser obrigado a jogar esse processo público numa base do governo, tá? De transparência. Essa é a ideia principal. Numa plataforma digital do governo. Uma plataforma para o cidadão usuário poder acessar. Tá ok? Junto a isso, tem algumas outras normativas. Uma delas diz respeito à parte de protocolos que a gente tem que conseguir atender. Tá certo? Então, todas essas ações da instalação desses módulos, colocar esses módulos no ar, visam poder atender essas normativas que a gente tem que seguir, tá? E quais soluções existem? Aqui nós temos uma solução que vocês já devem ter ouvido falar, que é o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações. Esse sistema eletrônico de informações está associado ao processo eletrônico nacional, com aquele objetivo que nós estamos falando, que é fazer esse trâmite, ter uma base onde todos esses processos caiam e o cidadão possa acessar, tá certo? Essa é a ideia do governo. E uma outra solução possível que nós estamos adotando é o SWAP. Ou seja, nós tínhamos duas possibilidades, ou adotarmos o SEI ou adotarmos o SWAP, tá certo? Por decisões internas, se decidiu pelo SWAP, principalmente porque o SWAP já é nosso sistema integrado, tá certo? Então, dentro dele, eu já tenho diversos módulos. Muitos dos nossos processos de trabalho já estão automatizados dentro do SWAP, outros virão a estar, e dessa forma o processo eletrônico ele sai naturalmente. Eu não preciso fazer integração com nenhum sistema externo, tá certo? Então, o IFRN já está trabalhando há um bom tempo em cima desses módulos. A nossa TI, junto com o Eduardo Leal também, tá? Para que esses módulos estejam disponíveis para a gente, tá ok? Que são dois, que é o documentos eletrônicos e os processos eletrônicos, tá? Benefícios dessa implantação. Obviamente, economia de material, tinta, papel, menor movimentação de documentos, ou seja, agilidade, vai tudo tramitar digitalmente, armazenagem digital e acesso à informação mais fácil, a transparência. Para vocês terem uma ideia, esses aqui são números do SERPRO, quando eles criaram um projeto deles chamado Processo Verde. Os números são astronômicos, né? Você vê ali, ó, em 10 meses, houve uma economia de 3 milhões em papel, 50%. Né? De movimentação, menos 45% de movimentação. Em armazenagem, menos 5%. Em 38 meses, em termos de economia, chegou a 11 milhões. Certo? Então, e você tem um outro número ali, ó, redução e eliminação por ano de cerca de 1 milhão de páginas. Isso num órgão federal que
não é como o nosso, tá certo? Muitos às vezes falam que nós somos uma fábrica de papel, né? Nós geramos muito papel, tá certo? E então, se nós fizermos uma analogia, uma comparação, é bem provável que nós cheguemos a números parecidos ou maiores ainda, certo? E é claro que todo mundo quer que isso aconteça, né? Reduzir papel, não precisar imprimir um papel, assinar digitalmente alguma coisa. Nós estamos falando de desenvolvimento institucional, né? De um novo momento aí. Acho que esse é um momento do IFSP Digital, certo? Para que isso aconteça também, né? Então, para isso, se criou esse projeto, o IFSP Digital. Em junho de 2017, nós temos um chamado núcleo gestor desse projeto, cuja presidência é do professor Giuseppe D'Agostino, e como coordenadores nós temos a Suzana, da PRA, e eu do escritório de processos. Mas nós temos aí mais acho que umas 10 pessoas dentro desse núcleo, tá certo? Pessoas de várias áreas, pessoas da TI, pessoas da sustentabilidade, pessoas de cada pró-reitoria, né? Para que nos auxilie nessa discussão de montagem do plano de trabalho e execução dele, tá? Então, basicamente, as atividades coordenar essa execução de um plano de trabalho desses diversos grupos e gerenciar essas atividades relacionadas ao projeto, como alinhamento com a alta administração, comunicações internas, modelagem de processos de trabalho. A ideia é que, dependendo do processo, se ele for ser automatizado no SWAP, você tem a modelagem do processo, você analisar a aderência do módulo que você tem no SWAP e a possibilidade de otimização desse processo. Então, nesse caso, por isso que o escritório de processo também está envolvido nessa ação, tá certo? E é o ponto seguinte: modelagem de processos de trabalho, mudanças, motivação organizacional, capacitação de servidores, orientação quanto à classificação, organização de documentos e sigilo. Obviamente, se você vai fazer uma tramitação, definir o processo digital, documentos, os módulos de documentos, os documentos vão ser padronizados. Então você vai ter modelos cadastrados no módulo, tá certo? E você vai conseguir fazer a utilização desses padrões. Então você tem um padrão único de documentos, tá certo? Junto a isso, tem a comissão que trabalha com isso, a COPAD, ela está envolvida no projeto também, e vai trabalhar toda essa ideia da análise do documento e a classificação do documento, também em atendimento às especificações do governo, que até agora a gente não estava atendendo muito bem, tá certo? Então nós vamos aproveitar isso e vamos trabalhar com isso, já que o sistema nos permite também fazer isso. Apoio a ações de sustentabilidade. Então, nós temos aqui algumas orientações para a implantação do SEI, aquela outra ferramenta, tá certo? Isso vindo do curso que eu realizei e outras pessoas também, do PEN, do SEI, e já com algumas considerações para nós, para o Instituto Federal, tá certo? Primeiro, ponto principal para que isso funcione: apoio da alta administração. Ou seja, apoio de todos nós para que realmente se utilize os módulos, se trabalhe com esses módulos. Ok? Equipe interdisciplinar exclusiva para o projeto, que é o que nós estamos fazendo, separando pessoas específicas para poder discutir e trabalhar nesse projeto, tá? Trazendo as suas visões das suas áreas de trabalho. Ter dentro do seu projeto uma estratégia de implantação, que para nós será o seguinte:
Documentos eletrônicos. Como falei, são dois módulos. Um módulo de tramitação de documentos e um módulo de tramitação de processos eletrônicos. A tramitação de documentos eletrônicos. Isso. A padronização dos documentos será feita de forma gradativa. Tá certo? Ou seja, nós não vamos conseguir fazer a implantação e a utilização total dos módulos de maneira automatizada de um dia para o outro, tá certo? Como envolve padronizações, então serão padronizados documentos, por exemplo, comunicações internas, circular, memorando, você já vai ter um modelinho, um padrão definido. Você poderá adaptar esse modelo para a sua área, tá certo? Mas você já vai ter um padrão. E dentro desses documentos, você vai ter já alguns campos estruturados, que vão permitir a pesquisa depois, como o nome do servidor, a área dele, ou seja, são informações já estruturadas. Você vai fazer isso no desenho do documento. Como você vê no Word, naquela mala direta, que você põe os campos, é alguma coisa parecida. Certo? Mas você já vai poder fazer isso aí. Então, isso vai ser gradativo. Vai ser analisado aqueles documentos que podem nos favorecer cada vez mais ainda, certo? Uma circular, um memorando, um modelinho, já criar isso aí para fazer o trâmite. E ele vai tramitar mesmo, digitalmente, e você consegue ver até o histórico dele, para onde ele foi, para quem foi, e assinar esse documento digitalmente. Certo? Então, isso é gradativo. Agora, nós temos, com relação aos processos eletrônicos, uma mudança que vai ser imediata em novembro de 2017, certo? Que seria o quê? O módulo do protocolo. Em novembro de 2017, nós não teremos mais o módulo de protocolo ativado para você fazer um trâmite de um processo administrativo. Você vai fazer esse trâmite através do módulo de processos eletrônicos. Certo? Os processos que já estão tramitando, eles continuam tramitando, mas eu não consigo mais entrar nada usando o módulo do protocolo. Tá? Essa é a grande mudança que nós vamos ter. Tem que haver um entendimento que, naquela fala inicial que eu disse para vocês, que vai ter uma plataforma do governo digital, os processos eletrônicos que vão cair lá, eles vão cair com um número único, tá certo? E por isso que pode ter mais um trâmite em protocolo. Você vai trabalhar já com esse processo eletrônico, esse módulo, tá bom? E dentro desse módulo processo eletrônico, eu vou tramitar o processo administrativo. Eu posso anexar documento, fazer a assinatura do processo digitalmente e verificar também todo aquele histórico, como eu falei do documento, você também faz com o processo eletrônico. Tá certo? Então, isso é imediato, em novembro de 2017. E gradativo, você vai ter o quê? A automação dos processos de trabalho. Então, de repente, um processo específico pode ser automatizado. Pode ter um módulo dentro do SWAP que faça esse trabalho de algum processo de trabalho nosso, tá certo? E de uma maneira automatizada. E automaticamente gerando já o processo eletrônico no final, tá certo? Então, dessa maneira, nós vamos ter todo o trabalho de uma maneira dentro do mundo digital, tá certo? Seguindo todas as considerações de assinatura, de segurança, de sigilo, de guarda de documento, tá? Agora, obviamente, isso vai depender do quê? De uma análise desse processo, de como ele funciona, como é que ele pode ser trabalhado dentro do SWAP, tá ok? Então, alguns processos piloto vão ser definidos para entrar em primeiro momento no processo eletrônico, tá certo? Outros que não estiverem hoje automatizados, né, na época da entrada automatizados, o que acontecerá? Vão tramitar
normalmente através do processo eletrônico, né? Digitalizando um documento, subindo o documento, tá? E aí vai. E aos poucos nós vamos conseguir eliminar todo aquele trâmite que a gente tem de papel, né, desnecessário e tal, tá? Então, dá para pensar como nós temos uma grande discussão a ser feito sobre isso e como essa necessidade é urgente para a gente, né? E um ponto importante, a capacitação dos servidores. Nós teremos tutoriais dentro de uma área de comunicação, tá certo? E, quando necessário, também treinamentos, dependendo do processo, né? E a comunicação com todo mundo. Aí foi criado um e-mail, ifspdigital@ifsp.edu.br. Esse é o nosso e-mail de comunicação para dúvidas. E o site digital.ifsp.edu.br vai ser um site, nós estamos em desenvolvimento dele, vai ser uma página onde nós teremos a tirada de dúvidas, os tutoriais. A nossa intenção é que eles estejam ali, ou seja, um portal de comunicação com os nossos servidores, tá ok? Então a ideia é que cada módulo que for entrar, cada processo de trabalho que for entrar, a gente consiga ter um tutorial e esteja lá para você poder olhar, acompanhar, ver como é que funciona, e também tiragem de dúvidas, perguntas frequentes, também tudo isso nesse portal, tá? Nesse site. Bom, basicamente, sobre o IFSP Digital, era isso que eu queria apresentar para vocês. Nós devemos ter mais alguma comunicação no meio do mês que vem, no final desse mês, pode ser, tá? Até com uma fala do nosso reitor sobre o IFSP Digital, provavelmente, inclusive, quando o site já estiver pronto, tá ok? Para que todos possam tirar dúvidas, mandar dúvidas para a gente. Já podem, inclusive, enviar essas dúvidas, né? Então, basicamente, era essa minha comunicação para vocês. E agora eu passo para vocês, se alguém tiver alguma pergunta, dúvidas. Eu sei que nesse momento é um momento que ninguém tem dúvidas, né? Mas, basicamente, obrigado, pessoal. Bem, gostaria só de finalizar o evento aqui, agradecer a presença de todos e a permanência dos que ficaram. Como um encaminhamento final aqui, vocês devem ter já dado uma olhada no folder que vocês pegaram aí na entrada. Então a gente tem umas tarefas de casa aí, né? Dentro em breve, essa semana, ainda se possível, a gente vai encaminhar algumas orientações para a eleição das comissões locais, tá? Então, as comissões locais já foi definida o modelo, que vai ser de 3 representantes eleitos, nos 3 segmentos, docente, discente, técnico administrativo, 2 representantes indicados pela gestão do campus, um da área administrativa, um da área acadêmica. Campus Sertãozinho e Cubatão, o dobro, Campus São Paulo, o triplo. Isso foi deliberado na comissão central do PDI. Tá? Nós vamos mandar para vocês um comunicado, uma orientação, com um cronograma, formas como que a gente pode fazer a eleição, sugerir isso daí no campus. Tá bom? Então fica essa tarefa de casa. Eu acho que ficou bem claro aqui que o PDI não se resume a uma planilha de cargos e de professores e de ofertas de vagas nos nossos cursos, né? Então, a tarefa também, como o Wisner falou lá no comecinho, é chamar a comunidade, chamar os servidores, trazer a comissão local para participar, para que a gente tenha realmente um PDI colaborativo e participativo. Então ficam essas as tarefas para vocês. Espero que tenha sido de bom proveito aqui a tarde de hoje e agradeço a presença e a colaboração de todo mundo. Obrigado.